Boa noite, pessoal. Prazer vê-los novamente. Vamos fazer uma prece para uniformizar o ambiente, né? As orações, elas têm o objetivo de nivelar-nos, né? Nós trazemos dívidas, problemas, discussões, conflitos. As orações visam deixar essa parte material para lá. Agora é momento de estudar, de pensar, de raciocinar, né? Dedicarmos-nos a alguma coisa em relação às benesses divinas. Fechado? Então vamos cerrar os nossos olhos alguns instantes, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de podermos estudar, a oportunidade de podermos aprender, a oportunidade de podermos auxiliar os nossos irmãos, agradecendo o auxílio e a proteção dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, solicitando o apoio e o concurso para que essas orações possam ser destinadas às pessoas que se encontram nos hospitais, às pessoas que se encontram nos presídios, às pessoas que se encontram enfermas, nos seus diversos ambientes, lugares e situações. Que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja. Vamos lá. Pessoal, vou procurar ser sintético devido à exiguidade do tempo. Quando eu escrevi essa palestra há uns 15 anos atrás, eu não incluí uma das questões. E eu sou um fã de Kardec, um grande admirador de Kardec. Kardec tem para nós o que tem para os católicos uma relação com o Paráclito. Vou falar bem devagar, né? Proparoxítona, Paráclito, né? Que é o Consolador, que os católicos interpretam como sendo o Espírito Santo, né? E para nós, na interpretação crucial que está no Ruais, no pequenininho vocês não vão achar, mas no grande vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar o termo Consolador, capítulo 23, Evangelho de João, quando Jesus fará a última ceia. Então Jesus diz, é importante que eu me vá, porque se eu não me for, o Paráclito não virá e não trará tudo aquilo que precisa ser revelado. Na verdade, então, para nós espíritas, esse é mais um livro, é mais um capítulo. E à medida que nós vamos melhorando e crescendo, outros livros virão, se não neste mundo ou em outros mundos. Bom, esse livro, 1857, vocês conhecem bem o Livro dos Espíritos, não é um livro comum. Aqui tem 1018 perguntas, é dividido em 4 partes, sendo a primeira parte das criações dos mundos, esperanças, consolações, a segunda parte das leis morais, a terceira parte em relação ao Evangelho e ao mundo dos Espíritos, e a última parte, as consequências disso tudo. A segunda parte, ela é a mais comprida, mais extensa. A primeira vai da pergunta 1 até a 75. A segunda parte vai da 76 a 613. São 573 perguntas, mais da metade do livro fala só de um assunto. Importante. Jesus diz uma frase muito interessante. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Esse é o motivo pelo qual o Livro dos Espíritos tem a sua segunda porção bem extensa. Porque nós vivemos aqui embaixo um período muito curto. 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos que seja. Mas Jesus disse que o mundo de verdade é o mundo de lá. Se é o mundo de lá, então esse daqui é o mundo de aprendizado também. Então precisamos entender do que versa isso. Qual o sentido disso? Aqui tem particularidades interessantes.
porque ele tem, por exemplo, 2 capítulos que falam só sobre os opositores e as dificuldades que o mundo materialista tem para com o Livro dos Espíritos. Um dos capítulos é destinado aos seus escritores. Kardec não escreveu nenhum único capítulo. Kardec compilou os capítulos e está no prefácio do livro. Ou seja, é interessante, o prefácio dos livros eu recomendo a vocês, porque ele traz algumas particularidades que nos ajudam bastante para quem gosta de estudar, né? E ele afirma alguma coisa interessante. Das 10 leis morais, por exemplo, uma delas, a última, é a mais importante, que é a lei da justiça. É uma frase muito bonita. Se tu não acreditar em reencarnação, se tu não acreditares em outra religião, se tu não acreditar em nada, ao menos seja uma pessoa justa. É a última das leis morais. Seja justo. A justiça é a manifestação das leis divinas. Nem agressivo, nem permissivo. Justiça não é nem uma coisa e nem outra. Muito bem. Há circunstâncias curiosas. Kardec, por exemplo, chama espírito com letra minúscula na sua primeira parte, que na verdade é o princípio inteligente, né? Ele ainda não se tornou um espírito como nós conhecemos, com um pensamento diferenciado, uno, particular, simples. A segunda parte ele usa um E maiúsculo, aonde é o espírito como nós o conhecemos. Muito bem. A terceira parte do Livro dos Espíritos são 10 leis. E a quarta versará sobre essa relação entre uma coisa e outra. As leis morais e os gozos terrenos e espirituais. Hoje nós estamos encarnados e a primeira parte fala sobre isso. A segunda parte, quando nós fomos embora daqui. Está lá descrito. Se você valoriza só o bem material, está descrito o que você vai ter, que é aquilo que você cultua. Se você cultua a outra parte e despreza a primeira, também estão lá as suas consequências. É um resumo rápido que eu estou fazendo para vocês acerca de tão importante livro. Nós vamos falar das perguntas 943 a 957. Para quem passa por gentileza. Eu gosto de deixar para quem está estudando, né, gente? Então, para quem tiver a fim de anotar, é interessante para saber de onde nós tiramos isso. Essas são 14 perguntas que falam sobre suicídio. Nós escolhemos esse tema porque o pessoal tem se matado. Tem acontecido bastante, lamentavelmente. É importante dizer que são 14 perguntas porque, ao contrário do que a maioria imagina, sobre reencarnação tem só 7. Talvez porque reencarnação é uma lei natural mesmo. Eu aprendi, todo mundo aprendeu, e se não aprendeu, um dia vai aprender. Ou seja, não dá brigar a falar de reencarnação. É só uma questão de tempo, com tranquilidade, né? Não recomendo nem que ninguém discuta com ninguém sobre esse assunto. Não vale a pena, é um aprendizado mesmo. Agora, tirar a vida encarnada é possível. Então, se nós pegarmos 1018 questões, grosso modo a falar, 0,7% fala aproximadamente em relação à espiritualidade e à reencarnação. O dobro dela fala sobre retirar a vida terrena. Porque isso é a circunstância pela qual a doutrina espírita prima bastante. Ao contrário de outras doutrinas e outras formas de pensar, ela é a única forma pela qual a divina providência enxerga que nós podemos evoluir, melhorar. Essa é a razão pela qual poucas coisas a doutrina espírita é radical, essa é uma delas. É não conseguirem ou fazerem encerrar a sua encarnação de maneira voluntária. Que vai estar nas perguntas que nós vamos mencionar, por gentileza. A 943
De onde vem o desgosto pela vida? Pergunta primeiro. Vou citar umas 4 ou 5, gente. Não mais do que isso, o tempo é curto para ser bem objetivo. E a resposta é da ociosidade e da falta de fé. Então os espíritos nos falam assim: olha, vocês são preguiçosos e vocês também não têm fé. Porque fé é um negócio grande, gente. Robusto, pesado, trabalhoso. Fé na sua base é acreditar que Deus é o nosso Pai bondoso e Ele só te quer bem, como quer bem a mim e quer bem a qualquer um desta sala. Não é isso? Se Ele te quer bem e você tem doença na família, se você passa por algum problema financeiro, se você passa com alguma briga, algum problema bem desagradável, será que é a vontade de Deus? Não. Garantidamente não. Porque Ele te quer bem, ué. Agora, se Ele te quer bem, por que você passa? É a segunda parte da pergunta. E a resposta é muito simples. Algo nós temos a aprender com isso. Não é? Se alguém tem uma criancinha de 4 ou 5 anos e vai levar ela para tomar a vacina, ela vai tomar uma picadinha e vai chorar. Vai ser a primeira vez que ela vai ficar brava com a mãe dela. Como é que pode minha mãe levar para tomar uma picada? Talvez a gente se comporte assim. Quando nós tomamos uma picada da nossa vida encarnados, alguns de nós se revoltam com Deus. Como diria Samitiba, adultescentes. Brigamos de uma maneira absolutamente pouco racional, sem compreender o todo, a grandiosidade desse ensinamento. Por gentileza. Ler o Livro dos Espíritos é uma coisa muito agradável, porque é como estar numa sala, tomando café. Ele tem uma sequência muito lógica. E essa lógica é que faz com que nós começamos a entender por que a sequência. Ele diz então na outra pergunta: pode o homem retirar a própria vida? A resposta: não. Só Deus. Aquele que o faz de forma voluntária comete uma transgressão a essa lei. Olha só que termo esse, voluntária, que nós passamos reto. Mas ele tem particularidades que ganharam força recentemente. Porque nós tivemos um grande poeta que viajou para cometer um suicídio assistido no exterior, não é isso? Tivemos, e isso está ganhando força. Então esse é o motivo que nos levou a alterar essa palestra e enaltecer Kardec, porque ele previu isso há mais de 160 anos atrás. Sobre outras conotações, obviamente, mas isso está escrito. Vamos ver. 950... Não, volta uma, por gentileza. Pode voltar uma, faz favor. Tá. Olha só. Você não decide seu futuro, você decide seus hábitos. Seus hábitos decidem o seu futuro. Ó, por exemplo, há um tempo atrás nós falamos sobre retirar, abreviar a vida terrena. Qualquer que seja ela. Digamos que você tem o colesterol alto, tem diabetes. A chance que pressão alta, a chance que tu tem de viver menos do que uma pessoa do que não tem é maior ou menor? Menor. Você está doente, a sua chance de morrer mais cedo, falando assim, é maior. É por isso que se toma remédio. É por isso que o médico vai falar para você fazer exercício. É por isso que o médico vai falar para você fazer dieta. É por isso que o médico vai fazer uma série de coisas que eu não vou entrar nisso, mas vocês sabem muito bem do que estou a falar, não é isso? Muito bem. Aqui nós temos uma circunstância bem particular. Quer um exemplo, por exemplo? Salsicha. Eu coloquei um slide sobre isso, como o tempo é curto, eu vou andar bem rápido. Salsicha é um embutido, ele está no mesmo nível nutricional de um cigarro, desde 2013 pela Organização Mundial de Saúde. Olha só. Agora, será que uma mãe, quando está em uma festa junina, por exemplo,
e pega um inocente cachorro quente e dá na boquinha do seu filho de 10 anos, se alguém falar para ela é a mesma coisa que dar um cigarro, ela vai entender? Não, ela não vai entender. Mas ela está fazendo isso. A salsicha deixa de fazer mal por causa disso? Não. A salsicha continua fazendo mal. Mesmo a mãe não tendo interesse que isso aconteça. É a ignorância na base. É a ignorância raiz. É o que a pergunta fala na sua segunda parte. Aquele que o faz de forma voluntária. Lógico, as salsichas são ricas em nitrito. Esse é o motivo. Nitrito é altamente cancerígeno. Altamente. Claro, comer uma vez ou outra, a probabilidade é muito pequena. Mas dizer que daí não tem problema nenhum, vamos combinar. Né? Também precisa ser dito. Por gentileza. Esse é um senhor, e aqui eu aprendi algo com a minha cara metade, que ele está ali sentado, com a minha esposa, que cuida muito de passarinhos. Eu não dava bola para passarinhos. Nenhuma bola. Mas um dia um passarinho foi lá e bateu a cabecinha num vidro. Tem um vidro lá. Ele não enxergou. O vidro é transparente. E ela foi lá e cuidou, e deu na boca dele, e lavou, e não sei o quê. E esse passarinho vai até a janela do quarto. E eu acho aquilo incrível. Criou um afeto, salvou a vida desse passarinho. Parece um negócio bobo, mas foi o que esse senhor fez. Esse passarinho que está aí, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para ajudar. É um passarinho que ele salvou. E a primeira vez que ele foi internado, ele foi visitá-lo. Por que eu estou colocando isso? Porque a questão 944 é isso. Tem o direito o homem de dispor da própria vida, como eu falei para vocês? E a resposta é não. Mas a vida não é minha? Pois é, mas é a única chance que Deus lhe deu para você melhorar. Boa ou ruim. Com a família boa ou ruim. Com dívida ou sem dívida. Com briga ou sem briga. É a sua chance de aprender com isso. Supondo que tu vai criar alguém. Filho, neto, um amigo, vai dar um conselho para alguém, sei lá. Qualquer coisa assim. Aí a pessoa fala assim, bem, você vai estudar ou vai trabalhar? Frase comum, não? Ah, eu vou estudar, então tá bom. Aí ele fala assim, não vou estudar. Então você vai trabalhar? Ele fala, também não. Ué, espera um pouco, eu não conheço um outro jeito de alguém dar certo na vida se não estudar e não trabalhar. Quando você tira a sua encarnação, você está fazendo isso. Está dizendo para Deus que você não quer nem estudar e nem trabalhar. É você que está fazendo isso. Porque Ele te deu a vida. Ele te deu a chance. Ele te dá a oportunidade para isso. Isso é muito bonito. É muito bonito. Porque a maioria talvez não se dê conta disso. Porque tem um monte de gente que gostaria de estar aí, sentado. Mas tem gente na UTI, entubado. Tem gente sem braço, sem perna, tem gente queimada. Queria estar onde você está. Inclusive com os problemas que você tem. E tem gente que, tendo tudo isso, ainda diz, oh Deus, por que comigo? Não é essa a conta. Próximo, por gentileza. Olha só. O suicídio não é sempre voluntário? Isso aqui eu coloquei, logicamente não vou falar de novo, são salsichos embutidos. Então, essa é uma pergunta importante, porque lembra que eu comentei com vocês que o Livro dos Espíritos, esse aqui, é como estar sentado em uma mesa e batendo papo, tomando chá? Ou um café? A pergunta que Kardec faz depois dessa não poderia ser outra. Não é sempre voluntário? E o Espírito responde para ele. Louco aquele que assim não procede. Ele, na verdade, joga você na pergunta 943 de novo. Ou seja, você não tem fé ou não quer trabalhar. Não ter fé ou não querer trabalhar não é querer que todo mundo te dê beijo no rosto.
Não é querer que todo mundo te cumprimente. É procurar conviver com pessoas que não gostam de você, que não vão com a sua cara, que não te tratam bem. É a convivência e a compreensão com pessoas nesse sentido. Não acho que você vai sair dando 3 beijinhos em quem pense assim de você. Mas é importante que tu não nutras ódio, não nutras raiva, não transmita maus pensamentos. Porque aquela pessoa, assim como você, também está na estrada da evolução. Errando mais, errando menos, sabe-se lá. Não é nossa conta interferir na evolução do próximo. Se é para interferir, é para ajudar. Não para. E não tem bastante gente que faz isso? Ou se tem? Vamos lá? A 946 é a pergunta que eu disse a vocês. São 8 e 9. E é essa pergunta que me levou a mudar o tema, há alguns meses atrás. Olha só. Que pensar do suicida que quer por fim escapar das misérias e das decepções do mundo? Kardec pergunta, olha, mas e se ele está chateado, não vê mais sentido, teve um acidente, morreu todo mundo, perdeu tudo, está endividado, ele não pode tirar a própria vida? Kardec pergunta isso. Você poderia tirar isso e tu colocarias aqui assim. Então, pode-se cometer eutanásia? É isso que ele está dizendo. E a resposta dos espíritos é, não. Só Deus, com a sua divina misericórdia. E quem assim o ajudar é mais culpado que o primeiro. Está na resposta. Não tem gente que ajuda de outro jeito? Ah, quer saber? Tá ruim? Tira a vida mesmo. E diz que não. Inclusive você coloca a colher numa sopa que não te pertence. Erra 2 vezes. Então, se não dá para aconselhar para o bem, é melhor calar-se. Não dá para ajudar? Boca fechada. Para que tu não te comprometa. E se essa pessoa realmente tira a vida? Como é que faz? Dá para dormir bem? Será? Vamos lá? Tem um caso na cidade, obviamente eu não vou falar disso, mas isso já aconteceu. O suicídio é comparado a um prisioneiro que escapa antes de cumprir a sua pena. Aqui eu vou falar rapidamente. A eutanásia, vocês sabem o que é a mais comum, é a mais famosa, é o encerramento da vida corpórea antes da sua finitude biológica. Rapidamente, fácil, para pegar alguma coisa assim. Mas tem outras formas. Tem, por exemplo, a vou falar devagar, tanásia. Prefixo orto, corta, tira para cá, e tanásia, morte. Orto é habitual, eu estou em posição ortostática. Posição em pé. Ortotanásia, morte natural, que é o sonho de consumo de todo mundo. Então, ela existe? Existe. É normal? Todo mundo aqui vai um dia morrer. Sem problemas. A ortotanásia é isso. Tem a distanásia, que é um prefixo que em medicina se usa para alterações que escapem à evolução natural biológica. Qualquer uma delas. Mulher tem uma célula displásica na mama, ou no colo do útero, ou homem na próstata, sei lá. Então, é uma célula que tem alta probabilidade para desenvolver um câncer. Ela vai produzindo, ops, essa saiu de lado. Pode acontecer. Então, a distanásia é algo patológico. Tem exemplo? Tem. Uma pessoa mora em Ibaté. Estou chutando, obviamente. Tem um câncer terminal há muitos anos. E ela um dia está passeando em São Carlos com a família tal, e passa mal e vai para o hospital. Aí vai lá, vai entubar, aí parada cardíaca, e alguém da família fala assim, ó, faz viver, hein?
Dá um jeito aí no meu pai, hein? Resolve isso. Aí os médicos, os colegas se juntam e falam: o prognóstico está fechado. A senhora quer isso mesmo? E a pessoa vai ficar falando: não, mas eu quero. Diz Tanásio. É o prolongamento desnecessário, anormal da encarnação. Só para saber o que é. E agora a última parte, que é o motivo da noite de hoje, o suicídio assistido, que não existia. Que vai poder ser dividido em duas partes, uma delas onde a própria pessoa toma lá um comprimido, não vou ficar falando disso, para não estimular ninguém, mas existem várias formas, onde a própria pessoa comete isso, e tem ele assistido, onde uma segunda pessoa ajuda a primeira a dar fim à sua encarnação. Deu para entender isso? Uma coisa é ela fazer sozinha, a outra é que alguém chega lá e dá um copo na mão dela, ou sei lá o quê. Qualquer coisa nesse sentido. Próximo, por gentileza. Aqui falamos disso, dias da vida de sofrimento, morrer na hora certa, isso aqui nós já falamos, pode tocar. Mandar. Proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Quanto mais você estude, mais você aprende, mais responsável você é. Então, é uma areia, o Espiritismo é uma areia movediça. Decidiu estudar, aprender, está a fim de melhorar? Sim. Então saiba que a partir dali, os erros do passado têm um peso maior. Porque hoje você sabe. Então, isso é proporcional uma coisa a outra. Tem a ver só com o espírito? Claro que não. Claro que não. O Espiritismo é apenas uma religião como outra. A que nós seguimos e ficamos felizes com isso, mas entenda-se outra. Suicídio indireto, que eu falei para vocês. Não há intenção. Não é premeditado, é provocado por abusos. Antigamente, vovó falava, o cidadão lá, ele não tem vício. Não fuma, não bebe, não joga. A vovó falava isso. Alguém deve ter escutado isso. Não fuma, não bebe, não joga. Aí nós poderíamos acrescentar, também não come, né? Ué, por quê? Comer, será que abrevia a vida? E muito. Comer desregradamente, mal. Comidas que não lhe façam bem. E estão falando só de comida física? Não, comida da alma. Falar mal dos outros. Nutrir ódio. Alguém te faz algum mal e você fica aquela pessoa ali, ó. Aqui se faz, aqui se paga. Faz bem ou faz mal? Pessimamente mal. Porque isso também é alimento. Ruim. Você toma. Interessante isso, né? Então, sugestão: elimina um e elimina o outro. Dieta natural para um, dieta natural para outro. Não fale mal de ninguém. Fez mal para você? Deixe que a vida se encarrega disso. Não te preocupe com isso. Zero preocupação com isso. Zero. Tudo tem o seu destino. Tudo. Não coloque uma colher numa sopa que não é tua. Deixe isso para Deus. Tem jeito de fazer exercício? Tem. É bom para o corpo? É. Ah, mas eu tenho preguiça. Diabetes, pressão alta, ácido úrico, para lembrar algumas de cabeça. Obesidade e assim sucessivamente. Vamos lá? Indo para o fim, hein, gente? Maiores necessitados do suicídio: incredulidade, materialidade. Isso aqui eu vou só vou citar a frase da Joana, nosso tempo é curto. A causa de todos os males que assolam o mundo atual está na ausência de uma visão mais espiritualizada da vida. Nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. Deu para entender a diferença? Isso aqui é uma roupa. Aliás, bem feinha é o que tem para a encarnação atual. Paciência comigo. É o que tem. Compreende? Mas é a atual. Devo cuidar dela? Devo. Devo. Porque ela é o meu veículo.
Algum dia ela vai para baixo da terra e eu vou vestir outra. Que é uma boa notícia, vocês também. Aí, ó. Oh, que coisa interessante. Então, se alguém quiser matar você, vou acabar com a sua raça. Não, não vai. Não vai. Nem a mim, nem a de ninguém. Isso é a bondade de Deus. Pergunta 116 do livro dos Espíritos. Algum dos espíritos ficará para sempre na erraticidade? Não. Todos estão destinados à perfeição. Vamos lá, vamos acabar. Pode pular. Meu tempo já está no curto. Pode pular, pode pular. Isso, deixa isso daí, antes de eu acabar. Ó, a dor é o tema central do vício. Sua independência química. Só quem está com a grande dor deseja anestesiá-la. Então, quando você tiver alguém, um viciado, um dependente químico, alguém com um grande problema, não pergunte por que do vício. Pergunte por que da dor. Guardou? Aquele viciado, aquele pingus, tira isso daí da sua boca. Não pergunte por que do vício. Pergunte o porquê da dor. Papel de irmão. Trate como irmão. O que eu posso fazer para te ajudar? Ah, não posso fazer nada. Então, não atrapalhe. O mundo já andaria gigantescamente melhor se as pessoas agissem assim. Não é verdade? Certamente. Por fim, para acabar, eu não sei se isso daí vai rodar. Não tem som, né? Mas eu vou dizer para vocês, esse é um filme, chama Enquanto Estamos Juntos, é um filmão de 2005. E essa moça que está aí, ela é uma cientista e ela se apaixona por um cantor. Um cantor inconsequente, não estuda nada, mas ele canta bem. E ele canta daqui, dali, vai tentando, dorme na rua, uma hora ele começa a ganhar dinheiro, e ele acaba gostando dela, e eles acabam ficando juntos, e ela é uma cientista incrível. E no meio do caminho ela descobre que tem um câncer bem avançado. E isso deixa o rapaz desnorteado. Desnorteado. E tem uma passagem do filme, que lamentavelmente eu não vou conseguir passar para vocês, mas eu recomendo que vocês assistam, porque ele pergunta para ela, assim, as lágrimas, ela olhando para o céu, quando ela fala para ele que ela está com os dias selados, e ela diz assim, nós pintamos com os nossos quadros, com os meus números, e Deus pinta com as galáxias, as estrelas. Sabe quantas estrelas tem nessa galáxia? E ele diz, não faço ideia. E ela diz, 300 bilhões de estrelas. 300 bilhões. E ele fica com a boca aberta. E diz assim, o que isso muda? Você está com câncer? E ela diz, e o Deus que tem 300 bilhões de galáxias sabe o meu nome. E sabe o que é melhor para mim. E isso é bondade de Deus. E isso é grandeza. É incrível. Recomendo que vocês assistam. Então, quando alguém disser que não tem solução, que Deus não existe, que está tudo errado, então é possível que tu guardes essa frase, que é bem bonita, e diz isso. Esse Deus de 300 bilhões de galáxias sabe o teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu, o meu, e sabe exatamente o que é melhor para você. E você está no colo dele. Então, não ache ruim. Se ele mandou, tudo bem. Me dê força para suportar. Para mim fazer o melhor de mim. Porque o Senhor sabe o que está fazendo e eu não sei o que estou dizendo. Horário chegando. Agradeço a oportunidade de estar entre vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde na semana que ora se inicia. E que o Natal seja um motivo de encantamento. Né? Não vou vê-los antes do Natal. E digo isso. Lembre-se que o Natal
Você leva um presente para o aniversariante. Não, o aniversariante leva um presente para você. Então veja o que no Natal tu consegue fazer que agradaria Jesus. Obrigado, pessoal. É isso aí.